Olá, amigos propagandistas! Está começando mais um Pode Propagar. Eu sou Diogo Vilela, diretor do Simprofarf, Sindicato dos Propagandistas Farmacêuticos de Ribeirão Preto, Franca e região. Hoje nós vamos entrevistar duas grandes celebridades femininas e eu vou começar pedindo para a Ana se apresentar. Boa noite a todos, boa noite Diogo, boa noite Nelson, minha amiga Camila, colega de muitos anos. Eu quero agradecer primeiramente o convite de vocês, de nós estarmos aqui hoje, tendo essa honra de participar desse podcast com vocês. Então eu acho que nós vamos trazer aí muitas coisas boas, engraçadas, né, para contar um pouquinho da nossa trajetória, né, na indústria farmacêutica e até um pouquinho antes também. Aí sim, legal, muito conteúdo. Vamos lá, Camilinha. Camilinha, sou eu. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe o horário que as pessoas vão assistir. Obrigada de coração. Fiquei muito honrada com o convite de verdade e mais honrada ainda de saber que vim fazer isso junto com a Ana. Hoje a gente estava fazendo umas contas, são mais de 26... Vamos deixar os números para lá. Mais de 20 anos que a gente trabalha na indústria farmacêutica. Eu não pareço, mas eu já fiz 19, brincadeira. Ela tá no formal, viu, Diogo? É uma coisa que eu gosto demais, demais. A vida na indústria farmacêutica, a gente conversou sobre isso hoje, é apaixonante. Então, eu sou a Camila Popin, apaixonada por que eu faço. Mesmo diante de tantos termos, propagandista, consultor, representante, vendedor, tem vários títulos, mas todos eles significam a mesma coisa, que é levar para o paciente o que há de melhor, né, na medicina hoje. Então, é isso que eu faço. Isso que é legal de fazer, né? Tá fazemos sempre atualizado. Com amor, né? E atualizado, exatamente. Com amor, e a gente está sempre atualizado com o que tem de mais avançado aí na medicina. Sim, sim. Bom, eu vou começar perguntando para vocês, porque assim, é uma pauta que eu gosto de entrar. Tá? Polêmico ou não, é uma pauta que eu gosto de entrar. Let's go! Por exemplos da minha família e da minha casa, né? Mas eu gosto de entrar nessa pauta. Vocês, sendo duas mulheres, têm aí vastas experiências na indústria, como já citado por vocês, e antes um pouquinho vocês tiveram outros empregos. Sim. Então assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação acadêmica e do seu primeiro emprego, ou o que levou você para o mercado de trabalho. Eu estudei num colégio alemão em São Paulo, né? Então eu acabei fazendo secretariado ao invés de colegial. E na época meus pais não tinham condições de pagar, então eu comecei trabalhando na própria escola, na tesouraria, para pagar os estudos, para poder finalizar. Então eu me formei em secretariado e dali eu já comecei a buscar oportunidades para trabalhar. E aí eu trabalhei na Minolta Copiadoras. Então foi meu primeiro emprego, assistente de vendas da Minolta Copiadoras, concorrente da Xerox do Brasil. Onde eu trabalhei ali algum tempo, já uns 2, 3 anos quase, e fui buscar novas oportunidades também dentro de São Paulo capital. Eu queria conhecer outras áreas, e aí naquela época era diferente de hoje. Você ia lá no centrão da cidade, distribuir currículo em papel, na pastinha, vários currículozinhos, e de porta em porta lá. Então eu olhei lá, GEL e RH, nem sei se existe mais. Entrei, subi, fui lá, preenchi a ficha, e o que eu queria, uma nova oportunidade, ou como secretária, né, dentro de alguma empresa importante, e eu tinha toda a experiência já na área, tanto na área da escola que eu aprendi, que na área financeira, né, e depois na Minolta como assistente de vendas, e aí foi aonde eu entrei na indústria farmacêutica por acaso. Por quê? Teve a oportunidade de entrar como secretária na gerência de produto da dermatologia. E eu passei pelo processo e entrei para trabalhar como secretária da gerência de produto em São Paulo capital. Então eu conheci o lado de lá. Então eu ia para as convenções, eu que preparava os manuais para os representantes, eu que fazia tudo, passava para o gestor para ele dar uma olhada, aprovar para ver se estava tudo ok. Legal. Então eu fazia o outro lado, né? Ia nas convenções, entregava para os representantes tudo encadernado, né? Porque não tinha tablet. Não tinha tablet, né? Então eu que tirava a cópia, eu que fazia, eu que encadernava tudo, levava para a convenção. Então eu conhecia esse outro lado. E aí, trabalhando na gerência, lá com o gerente de produto da dermatologia, o diretor comercial, que na época era o Cláudio Moselli, uma pessoa assim espetacular, ele que vislumbrou, ele falou assim: Ana, você não
eu gostaria de ser propagandista, porque eu acho que você tem jeito. Eu falei, eu não sei. Eu gostaria de aprender coisas novas. Então tá, vai pro campo com a fulana, 2 dias, e depois você volta aqui e me conta o que você achou. Fui pro campo, me apaixonei. Vi a propagandista lá visitando os dermatos, e aí todos aqueles manuais que eu preparava, estava tudo ali, eu estava vendo aquilo acontecer no campo, aquilo lá me brilhou os olhos. Eu falava, puxa, gostei. Aí fui fazer a tal da simulada pro diretor comercial, né? Tremia na base, parecia uma... Passei, ele falou assim, não, Ana, perfeito, então você vai ter 3 opções, infelizmente a gente não tem para São Paulo capital. A gente só tem vaga Ribeirão, Goiânia ou Curitiba. E aí eu vim para Ribeirão Preto. Foi aonde eu conheci a Camila. Legal. E aonde eu deixei minha família lá e tive que aprender a dirigir. Não sabia dirigir, só andava de ônibus, de metrô. Aprendi a dirigir, tudo correndo para poder ser transferida para trabalhar na dermatologia pela Stifel aqui. Que legal. Então essa foi o meu início. Top. E você? Bom, eu comecei a trabalhar cedo também. Eu fazia cursinho à tarde, de manhã eu trabalhava numa clínica de dentistas e literalmente saía correndo da hora que eu saía do trabalho para o cursinho. E quando eu comecei a faculdade, eu comecei uma faculdade de comunicação social. Acho que é bem a minha cara esse curso, né? Bem de comunicar. E aí, na faculdade, eu comecei a trabalhar na agência de marketing de um professor. E era muito, muito interessante, porque era aquilo que eu vivia na faculdade, dentro da agência. E uma colega minha de escola, de 8ª série, a Janine, um dia me ligou, não existia WhatsApp nesse momento, e ela falou assim, Camilinha, vai ter uma vaga aqui na empresa que eu trabalho, eu acho que é sua cara, você não quer participar do processo? Eu falei, mas é o quê? Ela falou, é laboratório. E eu falei, mas análises clínicas? O que é? Ela, não, é pra falar com os médicos e tal. Eu falei, eu não faço ideia do que seja isso. Aí ela sentou comigo, na época ela visitava o HC, essa vaga era pro alto. Ela sentou comigo, explicou tudo, como que era o trabalho, e fui pra entrevista. E fui pra entrevista muito honestamente, dizendo pro gerente, olha, eu não faço ideia do que vocês fazem, mas eu gostei muito do que ela me disse. Se você me der uma oportunidade, eu aprendo muito rápido. E foi uma experiência singular. Entrei na Ativos, 32 medicamentos, a gente tinha que saber tudo. Imagina eu, tontíssima, tentando falar ciprofloxacina. Foi a primeira palavra que... tipo, ciprofloxacina. Acho que eu fiquei assim. E nessa época a gente tinha um treinamento grande de 15 dias. Ficava no centro de treinamento. E passava no processo seletivo quem fizesse todas as provas. Não é que eu estava lá, já era contratada. Tinha que fazer todo esse processo. Então, decora lá 32 medicamentos, princípio ativo. Nossa, era muita coisa, né? Não sabia nada, amoxicilina, e enrolava, travava a língua. Mas fui gostando. E me apaixonei. Aí estou aqui até hoje. Ela falando em palavra, eu lembro de etilestilbestrol, ou palavrão pra decorar, gente. Vou te fazem isso com a gente, né? Nossa, os palavrões. Você tem que cortar, provavelmente, o nome da opção da molécula em 3, em 2, 4. Mas era isso que o gerente na época falava, Ana, se você dividir por partes que nem o Jack, você consegue. Por partes, igual o Jack. Não é? Porque aí você consegue gravar o nome do produto, porque também, quando eu trabalhei num outro laboratório lá, um dos primeiros, que também eram 34 também produtos, né? Eu visitava várias especialidades, e aí como que faz? Mas a minha primeira palavra difícil foi ciprofloxacina, hoje eu já tô craque. Bom, e o legal foi que assim, ambas trabalharam na parte de primary care, então no início, que acho que é o começo de muita gente, até que você se identifique, se especialize em uma área, ou por vontade própria, ou por simples espontânea pressão, né? Pressão, E qual foi assim, a parte, tantos anos de carreira, eu acho que já passaram em algumas especialidades, mas qual foi a mais gostosa que você trabalhou? A mais gostosa que eu trabalhei foi urologia. Amei trabalhar na urologia, porque eu trabalhei na indústria farmacêutica na urologia, mas eu também tive a oportunidade de, fora da indústria, trabalhar com material cirúrgico e equipamentos para urologia. Então eu pude ter acesso a entrar em cirurgia junto com o médico, conhecer o outro lado, né? Sim. Não só fazer uma propaganda, mas sim estar acompanhando o médico dentro da sala de cirurgia.
junto com o paciente. A rotina dele. A rotina, tem que mandar aquele material. Se você mandar errado, dá ruim no dia da cirurgia, a culpa é sua. Então, olha a responsabilidade. Você tem que... O tamanho do stent, né, de todo o processo que você tem que mandar, você tem que saber certinho. Ou você manda tipo 3 tamanhos, que isso acontecia muito. Às vezes o representante mandava lá, o tamanho daquele fulano é tanto. Se você mandar menor... Deu errado a cirurgia. Então o que eu fazia? No começo, como eu não tinha experiência, eu comecei a perceber isso, por isso que é legal que tudo na vida a gente aprende, né? Então todas as áreas você aprende, que quando eu ia para uma cirurgia eu já levava 3 tipos de tamanhos diferentes, porque não tinha erro. Se não for menor vai ser maior, se não for maior vai ser menor, então o resto não usou, devolve, né? Consignado. Então assim, então foi uma área que eu me apaixonei por conta disso, de conhecer os dois lados, de estar mais próximo do médico, porque quando você entra em cirurgia, ou mesmo ele te liga de final de semana, eu tenho uma cirurgia, é emergência, então eu acho que eu gostei muito porque eu tive essa proximidade e antes eu tinha trabalhado com medicamento com os urologistas, então eles me viram em 2 partes. Lá no consultório fazendo uma propaganda de medicamento e a outra versão da Ana que ia correndo no final de semana nos hospitais de madrugada, de manhã, para poder auxiliá-los em alguma cirurgia, então foi muito bom. E isso eu vou complementar porque eu tive essa experiência, eu acho legal. Até o sentido, como você disse, o comodato, só explicando para o pessoal. O comodato você deixa as mercadorias no OPME, você não pode entrar feliz, alegre com as medicações, os produtos, tem tudo, que vinha uma nota explicando que tem certinho, mas você não fica carregando e andando com ela, você deixa lá os cuidados da farmácia de OPME, do hospital, device, cada hospital chama de um jeito. E lá o médico vai fazer o checklist do paciente e muitas das vezes você faz junto com o médico, vai fazer a asepsia das mãos junto com o médico, vai se vestir junto com ele, vai fazer a cirurgia junto a ele, o aparelho descartável, os descartáveis da cirurgia que vão jogar fora, né, como o fio guia, entre outras coisas, catéter e tudo mais, isso vai ser aberto e vai usar e vai jogar fora. E tem a parte que é aluguel de material, né, a parte que você leva um aparelho robótico, você tem que entender dele. Isso, eu emprestava muito equipamento para o médico poder fazer a cirurgia. Isso. Então tem aquele cuidado, aí você ia mandar o equipamento lá 2 horas antes para esterilização. Isso, ME. Isso, então tinha todo esse processo, né? E era muito gostoso. E no final da cirurgia você viu o que ele usou, feliz da vida. Isso. Sucesso total. O que não usou, volta, e depois vai ser devolvido para a empresa. Então era um processo muito interessante, era bem gostoso. E é bem legal mesmo, porque você tem realmente a visão do dia dele. Muitas das vezes isso melhorou a minha visão, né? No sentido de que eu entrava, isso acho que uma dica importante para todos. Sim. Porque às vezes você entra na sala do médico, né, do doutor, você chega lá, ele vai atender 1h30, você chega lá 1h15, você almoçou. Legal, bacana, né? Sim. Os pacientes que estão lá almoçaram e ele chega, o médico sempre chega atrasado, não me atendeu, ele devia estar fazendo 3, 4 cirurgias, que empipinou tudo, aí ele correu pro consultório, ele está operando desde as 6 horas da manhã. Nem almoçou. As cirurgias dele geralmente são programadas, essas que ele está no meio da tarde é urgência. Isso. Então assim, ele tem que ir mesmo, senão o paciente vai ficar com dor, então assim, ele tem que priorizar... né? E acontece muito, né? E acontece todo santo dia, então assim, a vida do médico é essa e a gente consegue trazer essa percepção à tona, então assim, vai atender? Não, então não tem problema, volta outro dia, tá tranquilo, eu sei que tem algum motivo especial. Exatamente, por isso depois que eu voltei para a indústria, aí eu já tinha esse conhecimento, outra visão. Então assim, não tem problema, ele não pode falar, eu volto em outro horário, aí vai dar certo, então... E você, Camilinha, eu tenho um palpite, mas eu vou deixar você falar com a especialidade. Eu já trabalhei em diversas áreas na indústria farmacêutica. Comecei no primary care, eu fui para vacinas, eu fui para reprodução assistida, que é... coração acertando, é a paixão. Então eu já trabalhei como eu já trabalhei com licitação e vendas públicas, já trabalhei na área hospitalar, hoje eu estou na oncologia, então eu já trabalhei em diversas áreas dentro da indústria farmacêutica. Obviamente a reprodução tem assim meu coração, porque foi a área que eu mais me aprofundei em termos de conhecimento, de técnica. Até hoje encontro os médicos e tenho um carinho muito grande. Então, de relacionamento, porque até hoje tem médicos da reprodução humana
que ainda ligam para ela, acredita nisso. Manda mensagem, pergunta de protocolo até hoje, então que é legal. muito gostoso isso. Mas eu sou apaixonada por, tá, a gente estava falando isso hoje, eu sou apaixonada por problema. Me dá uma dificuldade que eu vou achar um jeitinho de resolver, então hoje eu tô arrancando os cabelos que eu não tenho, porque eu não posso rir, não. Você também não, hein? Pode rir sim, a gente não liga. Porque é uma área totalmente nova para mim, a oncologia, eles são mais difíceis, assim, então eu tô nesse momento muito técnico, bacana de entender. Tava falando pra ela hoje, mas pelo não amor impossível. de Deus, eles não me respondem, o que tá acontecendo? Mas você vai conseguir falar com eles, eu tenho certeza mas disso. é a característica, né, da especialidade, cada especialidade, eu identifico assim, cada especialidade tem a sua característica. Sim. Eu tava ultimamente com o geriatra é o pediatra do vovozinho, né? Então ele é gracinha. E aí a gente vai pegando também um jeitinho de cada especialidade. Uma vez, eu tô na oncologia vai para 6 anos, na PR, mas na onco mesmo eu tô há 10 já. Tanto na linha de distribuição, quanto agora na linha consultiva, e hoje sou gerente de acesso, né? Mas o que é engraçado, uma vez, quando eu entrei, a gente tá um certo tempo na indústria, e uma vez teve a questão dos estagiários, do marketing e tal, veio uma trabalhar comigo. E eu levei ela pro HC aqui e depois fui para o Hospital de Câncer de Barretos. No Hospital de Câncer de Barretos eu tinha um produto, como tem hoje ainda, para transplante de medula óssea. Então, né, para tratamento de leucemia e outras coisas. E a gente foi para o setor de pediatria para tentar falar com o médico lá. E eu passei pelo ambulatório, perguntei lá para a farmacêutica responsável onde estava o Dr. X, ela falou, tá ali, aguarda. A hora que eu fui olhar para falar para a moça, espera um minuto, ela já estava chorando. Olha só. Eu falei, aconteceu uma coisa, tudo bem? Ela, nossa, eu quero sair daqui. Que ambiente pesado, que não sei o quê. Eu falei, é isso, gente. A gente trabalha para ajudar essas pessoas, né? Então isso começou a trazer para que elas melhorem, e a gente tem que trazer a medicação para elas, porque assim, vamos lembrar que aqui é tipo um SUS, então a gente tem que fazer um rebuliço danado e conta atrás de conta para conseguir o tratamento. Exatamente. Para conseguir o melhor para essas pessoas. E isso é uma curiosidade que a gente conversou também sobre, Camila, como assim a empresa te colocou na oncologia, né? Eu fiquei muito preocupada. Depois de tudo que você passou, porque um ano atrás. Foi um ano nessa atrás. Nessa época eu fiz um tratamento, eu fiz uma quimioterapia, radioterapia, tive um diagnóstico de câncer de mama. A Ana, inclusive, foi minha Uber. Ela me levava, me buscava nas com todo prazer, minha amiga. Foi amigona, parceiraça. Imagina. E aí foi um momento assim bem delicado, bem complicado. E ela falou, mas por que a empresa te coloca, né, para falar na oncologia? Você acabou de passar. Eu falei, não, eu aceitei. Eu falei que ok, porque eles me perguntaram antes, mas como é para você visitar? Porque imaginando que teria esse sentimento de visitar centros de oncologia. E ter que relembrar tudo que você passou, então eu fiquei preocupada com isso, mas... eu falei ao contrário, não, eu quero levar para esses pacientes, para essas pessoas esperança, eu quero que elas se sintam bem durante o tratamento, eu quero que as pessoas entendam que não é uma sentença de morte esse diagnóstico, que existe possibilidade, existe jeito de fazer isso dar certo. Então eu fui com essa vontade de fazer tudo ficar muito bem. E aí é interessante. A gente às vezes tem fugas do nosso dia a dia, né? A gente vai tomar um café, a gente vai sentar fazer um burocrático, alguma coisa. E realmente essa especialidade é bem difícil de olhar o celular, de falar. E aí eu penso assim, por mais que não tenha indicação de não se aproximar demais do paciente, mas o brasileiro não tem como, tá na nossa cultura, abraçar, brincar, conhecer mais da pessoa e tudo mais. Aí, por exemplo, naquele dia em específico, e são vários fluxos de pacientes nesse estado, então eu às vezes falo assim, o que será que aconteceu para a pessoa, o médico não está... Deixa pra lá, tô aqui para somar, não tô aqui para... Mas tranquilo, da cara, não é nada com você. Não é pessoal, eu sei.
É da característica mesmo. Você vai arrebentar, como já fez em outras ocasiões Com todas. certeza. É tudo uma fase, é todo início, né? É, tudo Logo, isso. logo você vai estar assim, e com um excelente relacionamento com a classe médica, como você sempre teve sucesso. Né? E tem tudo um começo, né? Até você ser conhecida. Então calma que logo, logo você tá chique. Eu já vou linkar assim com uma pergunta que eu acho legal. Então fala. Assim, quais os principais desafios? Porque propagandista, consultor, é tudo maravilhoso, tudo oba-oba, sempre feliz, sempre alegre, dirigir carro bacana. E assim, mas ninguém vê os tombos, né? Ninguém vê os perrengues, tanto tem que estudar as provas, a pressão. Qual foi para vocês o principal, vamos dizer assim, desafio no segmento? Né? Você sabe que nós somos dinossauros, né? Então a gente pegou uma transição importante na propaganda, que a gente tinha fichas. Fichas, amo fichas até hoje. A gente tinha um fichário dentro do porta-malas, as fichas, volante para lançar visita, colocava no correio no fim de semana, o relatório de visitação da semana. Isso. Então, aí depois veio o Palm Top, depois a iPad é muito recente pra gente. Extremamente. Então, eu acho que esse passar por todas essas evoluções, essas tecnologias, que foi eu acho que foi um desafio muito grande. E ainda bem que a gente tem as fichas. As fichas, porque, gente, eu vou te falar. Até hoje. Eu também tenho, tá? Então eu vou confessar que eu também tenho. E se não fosse elas, no meu último laboratório farmacêutico, uma vez deu um pau lá deu um problema, né? Uma tecnologia sempre dá um probleminha lá no sistema. E eu não sei o que aconteceu, que sumiu tudo. Sumiram todos os meus médicos. Ai, abençoada sejam as minhas fichas, né? Porque eu ia parar de trabalhar, porque não tinha mais o painel. Tá vendo? Não, eu tinha minhas fichas, eu sabia para onde eu ia, pelo menos. Depois na hora que voltar ao sistema, a gente lança retroativo, mas pelo menos eu tenho minhas fichas lá. E confesso que eu tenho elas até hoje, tá, gente? Então... para quem não está na indústria ou está recentemente agora, a ficha é o painel médico. Em cada folha você anota, tudo. Depois você tem que apagar, por isso que a maioria era em lápis. Você apaga, põe o dia que atende, o horário, a propensão dele, o que falou antes. Data de aniversário, né? Tudo, nome de secretário, telefone, endereço. Todas as datas que você visitou? Todas as datas de visitação. Tudo. Então assim, depois eu contar aquela história lá da MS, né? O quê? Manda agora. Posso mandar agora? Já, eu trabalhei na linha hospitalar da MS em 2011 em São Paulo. Eu morava em São Paulo nessa época. E tinha minha colega de Ribeirão, que ela continuou aqui em Ribeirão Preto. E nós fomos para Hortolândia, né? E na porta, chegando na porta, né, do laboratório, eu fui assaltada na porta e levaram meu carro. E levaram meu carro com as 300 fichas de médico que estava lá, porque o gerente falou para levar, entendeu? As 300, com tudo anotadinho, bonitinho. E logicamente, aí depois foi fazer o BO lá, né? Aí meu gerente falou assim: Ana, o que aconteceu? Eu falei: acabei de ser assaltada, levaram o carro aqui na porta, o cara, né, tal, enfim. Não, vai lá na delegacia. Eu falei: e as fichas? Eu falei: foi junto. Não tinha como negociar com o bandido. Olha, deixa as fichas, por favor. Lá se foram na pasta com as 300 fichas e foi. Acho que é mais fácil a gente ligar e falar assim: ó, eu te dou 2 carros, você devolve as fichas. Devolve o fichário de médico. Isso foi inacreditável. E aí, imagina, a gente sem ficha, né? Como é que faz? Começa tudo do zero, né? Doida, não tinha computador, não tinha nada dessas coisas. Então. Olha que legal, eu xeroquei todas as minhas fichas. Você xerocou? Não tinha foto, né? O celular na época não era bom para foto, então eu xeroquei todas. Na verdade, para ser bem sincero, eu uma vez peguei umas fichas de um amigo meu para copiar. Então eu tava com preguiça, eu corri lá na papelaria, mandei tirar cópia de todas as fichas. E aí, já que tava lá, eu fiz 2 de cada, então eu tinha um backup. Boa. Tinha um backup, perfeito. Olha, ele é melhor que a gente. E a nossa terceirização naquela época lá? Então, quando eu tinha que terceirizar alguns trabalhos, mãe, pai, irmãos, obrigada, vocês me ajudaram muito. Eu comecei a trabalhar na Ativos e não tinha caixa de amostra igual é hoje. As amostras vinham nos blisters. Então vinha uma caixona com um monte de blister dentro. E a gente tinha que entregar um original. Então, tinha que pegar aquela borrachinha e juntar. Então,
eu tinha marcado em cada caixa, ó, aqui são 3 comprimidos, aqui são 7, aqui são 20. E aí eu terceirizava esse serviço para minha família. Eu morava com meus pais nessa época e eu pedia gentilmente, enquanto eu estava trabalhando, para eles irem embalando as amostras. Obrigada, gente. Eu cheguei a terceirizar, eu tenho que ser sincera, agora eu posso falar, porque já passou faz tanto tempo. Eu terceirizava o moço que me ajudava muito lá no prédio. Ele recebia as minhas amostras. Não. Ele, além de ele organizar todas as minhas amostras num corredor que eu tinha na minha casa, que era só para amostra, ele organizava, porque eu não tinha paciência para isso na época. Eu tinha que trabalhar, eu era nova em Ribeirão, eu tinha que dar resultado. Então, essa parte assim, eu passava para ele e falei, ó, a gente faz um bem bolado. Ele organizava tudo, corredor maravilhoso, aquelas amostras, um oxiped, vitaped, aquelas amostras de vidro, de xarope, tudo bonitinho. E os volantes, né, bem? Que eu não tinha paciência de ficar lá, né? Segunda-feira, os volantes, igual a Mega Sena, GOB, tá, tum. Então eu pegava segunda-feira, grampinho, falava pra ele assim, agora você desenha aqui, ó, a data tal, GOB, pim. Terça, quarta, quinta, sexta. Então essa semana você só vai pintando aqui o que eu escrevi bonitinho nesse papelzinho, tá? Tum. E ele fazia pra mim essa parte, eu fazia a parte escrita, lógico, mas a do volante. Do volante. Resumindo, você pronto. tinha um secretário. Pra assuntos, empoderada. Chiquérrima. Pô, eu queria ter uma secretária. Eu otimizava meu tempo, gente. Eu precisava dar resultado. Eu precisava visitar meus médicos. Mas eu fico curioso com isso. A primeira propaganda, você se lembra? Eu lembro. Eu ia perguntar, tá anotado. Lembro e tremia na base, gente. O meu foi eu não sei, Dr. Eulógio Vargas, você deve ter conhecido. Nossa. Dr. Vargas Gastro. E na época eu tinha uma passiflora, que é... Calman. Veio do treinamento dizendo que era para falar pro gastro, para gastrite nervosa. Eu sou muito bonitinho, eu aprendo. Do jeito que eu aprendi, eu vomitei. Doutor, porque tenho isso, tenho aquilo e tenho Calman, que é passiflora incarnata. Ai, posso falar? Porque isso também foi difícil de decorar. Passiflora incarnata, Crataegus oxyacanthus, Salixalba. Eu lembro de tudo. Isso é um palavrão, né? Vamos combinar que é um palavrão, né? E aí eu fui falar pra ele, doutor, para os seus pacientes que têm gastrite nervosa, o senhor pode usar o Calman. Aí ele olhou pra mim, assim, com a carinha de pena. Ele falou, vai usar. Você é nova aqui, né? Eu sou doutora, o senhor é a minha primeira propaganda, eu tô inaugurando. Tô felizão. Então senta aqui que eu vou conversar com você. E ele foi muito gracinha, porque eu sentei e ele me explicou tudo. Ele falou, a gastrite, ela já tá instalada. Isso aqui é para prevenir uma próxima, interessante, assim. Então, assim, ele me explicou tudo, como que eu falaria para os próximos médicos. Uma aula. Ele foi muito gentil. Então, assim, a minha primeira propaganda foi sensacional, porque eu comecei muito nervosa, obviamente, achando que eu tinha que falar todas as coisas, né? 32 coisas, e ele foi muito gentil de me colocar sentada e falar, não, olha, você tem que falar assim, evita isso, não fala assim pro médico. Ele foi muito generoso. Isso que é gostoso, né? Quando você aprende com o médico. Então, eu acho assim, é uma coisa muito interessante, porque para quem está entrando hoje, né, para começar a trabalhar na indústria farmacêutica, vai ver muito isso. Então, assim, a gente tem que ser humilde, vai levar a informação para o médico? Vai levar as informações para o médico. Mas jamais ser arrogante achando que sabe mais, nunca, jamais. Pelo contrário, eu aprendi muito com os médicos justamente assim, porque eu tinha o que oferecer, mas perguntava qual que era a sua opinião, tem alguma experiência de... Ai, Ana, senta aqui, igual a Camila. Não, porque eu uso para isso, para esse caso. Aí pronto, o cara te dá uma aula e você aprende com ele. Eu acho que isso que é gostoso na nossa área. A gente aprende muito com o médico, aprende muito no dia a dia. E leva pra vida, né? Leva pra vida, exatamente. Bom, teve a primeira propaganda. Minha primeira propaganda, vou falar, gente. Eu não lembro do sobrenome dela porque ela já faleceu. Era a doutora Heloísa, uma dermatologista. Não lembro o sobrenome, mas ela faleceu, ela teve câncer, mas ela era uma graça. Uma pessoa, assim, muito tranquila. Ela me deixou muito tranquila. Então, assim, eu tremia na base, mas depois quando eu fui ter mais amizade, mais relacionamento, eu falava com ela, falei assim, nossa, doutora, eu tava parecendo uma tremedeira. Ela falou assim, nossa, nem parecia. Nem percebi.
E o médico homem foi o Ricardo Cassiani, que até hoje eu tenho um relacionamento que eu adoro. O Bimba. Nossa, O adoro apelido ele. dele é Bimba. Adoro, e ele também foi a mesma coisa, que o gerente estava do lado, eu tremia na base, né? Porque, lógico, o gestor, você vai fazer propaganda a primeira vez na sua vida para um médico. Então eu tremi na base assim, por dentro. Mas, segundo o doutor Ricardo, eu fiz uma propaganda excelente, eu não me lembro, eu falei que eu só lembro do nervoso que tomou o corpo, parecia um espírito, no corpo inteiro tremia. A gente sua. Mas suava, Jesus. E hoje a gente até brinca, né? Quando ele lembra e fala, nossa, Ana, faz tempo, hein? Que coisa boa, né? Nossa, então, eu sou muito grata, né? Foi uma das minhas primeiras também, foi o Dr. Cassiano. Olha, que legal, coincidência, hein? Não, gente boníssima mesmo. E tinha o cardio do lado lá, que nesse eu tremi, hein? Que ele me deu umas duas invertidas ali. É sério? Esqueci o nome dele. Eu esqueci, mas ele fez uma pergunta que não era da cardio. Eu titubeei, não tinha estudado, né? Ele me fez outra pergunta. Porque da cardio ele sabia também. Ele falou assim, mas e quando o paciente está assim, assado? Eu falei, não sei, vou atrás de saber. Sim, tá? sim. Ele falou, mas isso também? Eu falei, as duas é ruim. É ruim, né? Quando é ruim, quando a gente não sabe ou não domina. Aí nada como o tempo, você vai estudando e nunca perde mais, né? Exatamente. Acho que estou chutando meu fio, meu fone está caindo. Não, deixa cair não. Aí eu vou fazer uma pergunta legal, eu gosto de saber, assim, né? Por mais que eu sou bem mais novo, então, os nomes que você pode citar, você não vai conhecer. Eu não entendi essa. É o seguinte... Teve pessoas no início de carreira de vocês que vocês se espelharam para poderem ser profissionais melhores? E Sim. quem são? Sim. Eu vou citar uma pessoa que até hoje eu tenho uma gratidão eterna. É Cláudio Rubens Lasanha. Inclusive, ele faz parte do grupo dos Masters. E ele me deu a grande oportunidade de voltar para a indústria, porque eu comecei na Stif, na área de dermatologia, né? E depois ele foi me buscar quando eu estava trabalhando numa loja no shopping, vendendo celular na Telesp Celular, que naquela época não era nem Vivo, era Telesp. Foi outro dia logo ali. E ele foi comprar um celular comigo e me convidou para trabalhar com ele. Só que ele falou, Ana, infelizmente eu não tenho como pagar o valor que você ganhava na outra empresa. Eu tenho como colocar você como estagiária pelo CIE. Você topa? Porque você já foi representante. Eu falei, nossa, eu quero voltar, com certeza. E ele foi o mentor, ele me ajudou a voltar para a indústria. Numa época que era telefone discado ainda, ele colocou um telefone na época na minha casa, para eu poder ter oportunidade. Ele pagou, porque eu não tinha nem condições de pagar, o vestibular você tinha que fazer faculdade, você tinha que fazer a faculdade, né? Faculdade. Então ele pagou, ele falou assim, Ana, eu vou te ajudar na inscrição, vou pagar isso daí, matrícula no início, para você entrar. Olha, e foi onde eu fiquei muitos anos e muito feliz nessa empresa, onde eu aprendi muito com ele. E ele foi subindo de cargo, porque ele era GD, depois virou GR, virou Nacional de Vendas, depois diretor. Qual empresa que é? Apsen. Apsen Farmacêutica, fiquei quase 9 anos. Então foi uma trajetória de sucesso e vou te dizer mais. Todo dia do meu aniversário, que está chegando, essa semana, ele me manda mensagem ou ele me liga. Desde aquela época, nunca ele esqueceu e aprendi muito com ele. Ele foi o cara que me ajudou muito no início de carreira e me deu muitas orientações profissionais. E até hoje, Diogo, até falei para Camila, quando eu tenho a oportunidade de participar de alguma entrevista em algum laboratório, ele é o primeiro que, se ele conhece o gerente, ele é o primeiro que liga e fala sobre o meu trabalho, ele me indica. Que legal. É muito gostoso, então eu tinha que falar, Nossa, porque é uma gratidão eterna mesmo. Sim, muito bom. Tem sempre aquela... Tem aquelas, mas sempre tem aquela. Tem aquela, e essa eu tenho que agradecer. E você, Camila? Eu tenho, assim, uma gratidão muito grande pelo Edson Amato. Eu até estava falando para você que eu vi o episódio dele. O Edson foi quem me orientou muito na questão da reprodução assistida. Ele é sumo sacerdote em conhecimento de reprodução e me ensinou demais. Então, ele que me deu uma trajetória muito boa dentro da reprodução. E a segunda pessoa que eu sou muito grata, além da Ana, claro, é o Fuminho. O Norberto Fuminho, quando eu voltei da licença maternidade em 2018, que eu tava... Ninguém contrata, né, uma pessoa com bebê.
Ele me resgatou do meu desespero, me deu uma oportunidade. Então, assim, ele me estendeu a mão num momento bem complicado da vida profissional. Então, eu sou extremamente grata ao Norberto Fuminho. Legal. Um abraço, Norbertão. Beijo, Norberto. Bom, já perguntei, mas acho que eu vou... Vocês, não perguntei, né? Mas vocês disseram que são extremamente realizadas com o que faz bem no comecinho da nossa conversa. E aí eu ia fazer essa pergunta, mas ela deu um certo desvio. Se eu não fiz, mas vamos voltar, que eu não lembro, né? Qual o maior desafio que vocês já enfrentaram na indústria farmacêutica? Você falou da parte de tecnologia. A minha parte foi a tecnologia. Foi essa evolução grande de sair do papel e chegar no tablet. A minha? Foi chegar em Ribeirão dirigindo. Exatamente. Nossa senhora, chegar em mal tirar a carta, vir para Ribeirão, quase matar o GD na estrada entrando na contramão. Isso acho que foi o maior... Entrou na contramão na estrada, meu Deus. Não, eu era nova estrada, eu não conhecia direito aqui. Depois a gente tinha que viajar não sei quantas cidades, até Rio Pardo, Mococa. Você não tem noção. Aí, o gerente e aí eu entrei errado. Conta da vaquinha. E aí eu entrei com ele nossa senhora, entrei com ele na contramão, ele... Ai, meninas, você não tá vendo? Eu falei, tô vendo. Quase mal. Então, assim, brincadeiras à parte, mas eu fui lembrar desse caso aí, porque assim, a gente passa na indústria por várias coisas, né? Então, assim, eu falei pra ela, quando eu fui pra Mococa, primeira vez na vida, e eu tive um gerente que ele era assim, ele caía de paraquedas, assim, uau, né? E era o meu começo, eu não sabia o que era ainda viajar, pegar estrada. Aí cheguei em Mococa, o médico era 8 horas, sempre chegava antes. Aí a gente riu até, falei, cheguei na cidade, na entrada lá da cidade, não sei quantas milhões de vacas atravessando o rio. Gente, aquilo lá foi hilário porque eu vim de São Paulo, andava de metrô, andava de ônibus, não sabia o que era. Era roça mesmo. E eu desesperada, que eu falei, ai, Mococa é Minas já, né? É Minas, eu falei a terra do leite, do doce de leite. E as vacas eram muitas. Tendo que atravessar. E eu não podia ir. Se for buzinar o que for, elas não saem. Não sai. Aí eu torcendo assim, pelo amor de Deus. Eu pensando, ai, anda logo porque eu tenho um médico 8 horas, vai que o chefe aparece. Aí cheguei 8h10. A sorte, o gerente não foi, graças a Deus. E o médico me atendeu. Então eu fiquei super feliz, mas passei esse sufocozinho. Mas enfim, isso daí... São coisas que eu queria contar, porque é bom para distrair também, né, Camila? Que a gente tem. Mas agora, desafios mesmo, voltando ao assunto do desafio, de ter. Eu acho assim que na indústria farmacêutica tem muita mudança de setor, reestruturações. E às vezes você também tem gestores, assim, pessoas que foram promovidas, às vezes sem ter a devida qualificação. Então eu vi muito isso. E tiveram algumas empresas que era direto, né? Ali, deu uma oportunidade, né? Virou gestor e tal. Aí não se deu bem com o gestor, eu mandava embora e pegava outra. Então, assim, é aquela mudança ali repentina. Então, para você lidar com tudo isso, quando você tem um gestor que tem mais anos de experiência, que sabe lidar, enfim. Então, eu tive essas experiências, assim, que não gostei muito, mas faz parte da minha vida, né? Isso calha com a próxima pergunta. Porque, assim, relativamente... falando desde quando o mercado de trabalho existe, as profissões e tudo, a profissão de propagandista é uma profissão até que nova, né? Então assim, ela foi se moldando. E a gente demorou um pouco para a indústria aprender, e eu vou arriscar que ainda não aprendeu 100%, que nem sempre o representante bom, o melhor, que dá muito resultado, vai ser o melhor gestor para a equipe, né? Exatamente. Ele vai ter uma pegada, às vezes, um pouco diferente. Às vezes você perde um bom representante e ganha um mau gerente. Um mau gerente, que aí ferra todo o esquema com os outros representantes. Com toda a equipe. E foi essa experiência que eu tive em alguns momentos desagradável que hoje eu analiso lá atrás, né? Eu vejo a minha trajetória, então eu já vi de tudo que você possa imaginar. Como, por exemplo, eu já vi, não posso dizer por mim, né, mas relatos de que a pessoa fala, pô, fulano foi promovido, mas o resultado dele era médio, não sei o quê, mas é um excelente gestor. Ele tira o melhor e o potencial de cada um, ele motiva, ele sabe lidar com pessoas, ele sabe falar a sua língua, o que te motiva. Exatamente. E ele sabe falar a sua língua, o que te motiva, porque se ele der o mesmo recado para as duas do mesmo jeito, a única certeza que ele vai ter é que vocês ouviram coisas diferentes, né? Entenderam coisas diferentes. Então ele tem que falar a língua das duas, isso é ser gestor. E hoje eu acho que a indústria aprendeu, mas assim, tem que moldar um pouco mais. Tem que moldar. Calhado a isso,
vamos voltar ao fato de duas belas mulheres lá atrás, né, estarem na indústria farmacêutica e tudo mais. Me fala uma coisa, vocês já foram assediadas moralmente ou sexualmente por homens, mulheres, médicos, chefes? Não vamos citar nome, mas sim ou não, quantas vezes? Foi pouco, hoje não mais? Eu tive uma situação, mas foi péssimo porque era a minha palavra contra dele, sabe? Então, em um momento que a mulher não tinha muita voz. Isso. E que foi bem ruim, bem difícil. Diferente da experiência da Ana, que teve o respaldo da companhia, que teve apoio, que teve assim uma estrutura, né? No caso eu tive 2 eventos, um moral e outro sexual, mas graças a Deus naquela época, naquele momento, a ouvidoria ajudou muito, o RH da empresa, então assim, conseguiu resolver da melhor forma possível e ética, com muita ética, os 2 lados, e conseguiu resolver. Então eu fiquei tranquila depois, sabe, fiquei agradecida, porque realmente era uma época que não se falava muito nisso, né, então assim, e as mulheres, elas têm que ter coragem de falar, elas têm que ter coragem de comunicar, que seja uma ouvidoria, um RH, elas têm que falar, entendeu? Porque você não consegue trabalhar feliz e motivado se você estiver numa situação dessa, não tem condições. E hoje, assim, de anos pra cá, tranquilo? Não, tranquilo. Talvez a nossa postura com o amadurecimento também vá deixando alguns limites, né? Muda. Talvez a gente vá entendendo como colocar de maneira educada e sensata e polida. Até aqui você pode chegar, daqui pra cá. Lugar, exatamente. Uma soma de fatores, junta toda essa questão de conscientização, no momento atual, a questão da postura, e acho interessante. E hoje tem uma coisa que agrava muito, né? Hoje a gente, não é que agrava, favorece para quem passa por algumas situações. Hoje você tem o WhatsApp à sua disposição. Pode deixar gravando, você grava, coisa, você filma, então assim, naquela época você não tinha nada dessas coisas. Era a minha palavra contra a sua, Exatamente, então assim, só que eu tive sorte na época de ter um colega de trabalho junto no dia do assédio, estava junto comigo, então isso me ajudou muito, foi testemunha. Então assim, exatamente, e ele me ajudou, ele é meu amigo, parceiro da indústria farmacêutica, muito querido até hoje. Legal. Sabe? Então, assim, só que nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Eu faço essa pergunta não é com a intenção de nenhum alarde, não, muito pelo contrário. Porque são épocas e épocas, mas o que eu já escutei de colegas, de amigos, que não são, que são da indústria ou de outras pessoas, a indústria é um ramo bom, por que você não traz, indica a sua esposa... Deus me livre, é um meio assim assado, mas isso foi não é assim, não é bagunçado assim. Mas tem um caso curioso, não sei se nem se pode contar. O Nelson deve saber, o médico, eu não lembro o nome dele, mas é um ortopedista. Não pode falar o nome. É um ortopedista. Ele tinha a fama de alisar as pessoas. E aí, um dia, um gerente trabalhando comigo, eu falei pra ele na sala de espera, eu falei, não entra. Ele alisou você ou o gerente? Ele falei, não entra. Esse é famoso. Não entra, porque ele vai... Não entra, porque... Não, mas aí ele achou que eu não queria que ele entrasse, né, pra não me acompanhar na visita, eu dei a dica. Então entra aí. Ele quis entrar. Determinado momento da propaganda, acabou tudo, ele falou assim, obrigada, Camilinha, pode ir. Aí eu falei, vamos? Aí ele falou, não, peraí, porque eu tô vendo, senta aqui. E fez o gerente sentar na maca e não sei o que, olha, porque é sua coluna, isso, não sei o que. Eu saí da sala. Largou ele lá sozinho. Então assim, existe de todas as, não só com a mulher, né? Isso. É uma coisa assim, e que a gente tem que se posicionar, sim. Sim. Tem que se posicionar, tem que ter, a gente conta hoje num sentido de brincadeira, né? Porque foi um lance assim, o gerente quis duvidar de mim, né? Do que eu falei que não era pra ele entrar e se lascou. O pior é que tem aquele que gosta e vai até o final.
Não, mas aí cada um com suas escolhas. Cada um com seus problemas, Cada um né? com suas escolhas. Mas ó, outra coisa que é muito difícil pra gente é a questão das secretárias. Eu tô falando que é o pior, mas assim, cada um. força de expressão. Se é pior, se não é. Aí, problema seu. Problema é deles. Ó, a gente tem muita dificuldade, assim, no início também, com a questão das secretárias. Por quê? Chega você, chega o Nelson, elas são... Chega a menina lá. Aí ela fala, nossa, quem é essa de salto? Quem que ela tá achando que ela é de terno? Então, até a gente ficar a melhor amiga delas, né? Até a gente conquistar, porque elas são 50% da nossa visita. Sim, então, até isso acontecer, era um desafio grande, assim, pra gente. Eu acho que na parte dos desafios, a gente deve colocar pra nós, mulheres, as secretárias. E vou contar pro Diogo lá da época que eu fiz Eu trabalhei uma época na DASA, antes de voltar para a indústria farmacêutica. Fiz um evento para secretárias. É uma coisa que a indústria, infelizmente, não faz. A DASA, por não ser laboratório, ela fez uma vez. Nossa, maravilhoso. Nós do Simprofarf fazemos. Então bora lá. Dá sorteio. 30 de setembro. Verdade, eu vi. Arrasou. E vou te dizer uma coisa, que foi um sábado, 75 secretárias aqui de Ribeirão Preto. Isso. Nós fizemos um evento numa manhã, chamamos o Wagner, que é coaching hoje da indústria farmacêutica, e mais a Bia, que fala sobre a parte de vestimenta, de maquiagem, postura, comportamento e tudo mais, né? Fizemos uma manhã maravilhosa, sorteamos. Menino, depois daquele evento, tem secretária que até hoje, ela abre, qualquer horário eu posso falar com a doutora, qualquer horário. Abriu as portas, porque tinha uma secretária lá, que ela era durona, serona, que ela é daquelas assim, você entra, já sai, tá? Já entra de costas. Entra de costas, né? E é meio segundo para cada representante. Então, você mal entrou, ela já bate lá, que quer que você saia, né? E eu sei que depois desse evento, menino, hoje eu posso chegar lá qualquer dia, qualquer horário, ela abre a porta e eu falo com a doutora quanto tempo eu quiser. Então, aquilo lá abriu várias portas para mim. Até hoje elas falam assim, Ana, poxa vida, né? Nunca mais fizeram um evento para a secretária que nem você fez aquela vez. Ficou marcado. Então, assim, a minha receptividade hoje no consultório com essas 75 meninas, mulheres mais maduras, mais novas, é outra coisa, né? Então eu fico muito feliz. E que bom que a Simprofarf, né, faz também, porque uns guerigueiros, né? Porque elas merecem, né? Afinal de contas, elas estão ali no dia a dia ao lado do médico, né? E elas recebem milhares de representantes pedindo, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer uma visita, né? Não, nem só representante, você vê, não da indústria, mas você vê da farmácia, você vê de seguro, você vê virou, de tudo. Negócio assim. Verdade. E nisso, por exemplo, você falou, pô, eu fiz isso, fiz aquilo. Teria algo que vocês teriam feito de diferente? Que eu faria diferente? Tipo assim, eu fazia algo, hoje eu faço diferente, eu teria feito lá atrás diferente se eu soubesse que era melhor, ou não? Toca a vida assim. Eu acho que eu faria diferente e estudar muito mais antes. Estudar muito mais antes. Hoje é uma prática, né? Hoje já é natural, mas quando eu estava aprendendo a falar ciprofloxacina e crataegos oxyacanthus, era o que vinha. Então, assim, do jeito que vinha a informação ia. Então, hoje eu sei conversar, escutar primeiro o médico, entender quem é o paciente, para que paciente o que eu tenho vai ser importante. Lá atrás não, lá atrás vinha o tanto de remédio, ela vomitava. E às vezes não é isso que o médico precisa. E eu estava falando para ela que tem uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu trabalhava na reprodução assistida, que eu mudei de casa. E aí quando eu entrei na segunda casa, o médico lá de Prudente falou assim pra mim, veio me dar um abraço, ai que bom Camilinha, que foi você que entrou. Eu tava preocupado porque o outro moço que eles estavam querendo sabia menos que um representante de vitamina. E nesse momento eu falei, cara, olha como os médicos enxergam a gente. Eles sabem que a gente sabe ou não. Eles sabem a profundidade que a gente tem em determinado assunto ou não. Verdade. Então, não foi desmerecer o colega, mas assim, para aquele
para aquela especialidade, para aquilo, precisava de alguém que tivesse um conhecimento aprofundado. Isso. Então, assim, eu entendi isso naquele momento, me chamou a atenção e é uma coisa que eu levo ainda hoje. E isso para mim foi um momento, assim, que bom que eu tive esse aprofundamento, coisa que eu não tive lá atrás. Exatamente. Mas eu até queria ver com vocês uma situação assim. A gente fala de lá atrás, né? Porque são 26 anos trabalhando com isso. E o que a gente pode fazer juntos, o que nós podemos fazer juntos, representantes, consultores, Simprofarf, para resgatar essa unidade da classe? A gente é de uma época, né, Nelson, que a gente tinha eventos na Reprofar. A Ana foi vestida de mulher gato numa festa de criança na Reprofar. A gente tinha uma vivência. Quantas pessoas eu coloquei dentro do meu carro, vamos lá, vamos fazer o roteiro juntos, e passava. Até a Lili, que veio trazer o nosso presentinho, ela fala até hoje. Presentão, né? Presentão. A gente tem que falar. Eu já convidei para fazer um podcast, ela disse que sim, Liliane mas Justo. não deu a data. Então, Lili, por favor, vem aqui, vou pedir para suas amigas reforçar, ó, super tranquilo, super de boa. Obrigada, viu, por ter ajudado a gente hoje. Hoje ela fez um mega delivery pra gente da Bendita, que foi nota foi maravilhosa. Eu vou aproveitar essa deixa aí e falar pro pessoal, você quer tomar uma cerveja top, Bendita Cervejaria. Olha, isso aí. Da hora mesmo. O rango também, né? O rango parece maravilhoso. Eu vou lá comemorar meu aniversário essa semana, já falei pra ela. Se não tiver tempo, pede que entrega, vai lá, passa e pega, encomenda, que propaga na vez. Não, o negócio acontece. A gente faz propaganda o tempo todo. A gente acontece. E ela fala até hoje, ela fala, nossa, as planilhas da Camilinha, porque a gente se conheceu trabalhando em posto de saúde. Então eu tinha uma planilha que eu colocava lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, qual era o horário do médico, em qual posto de saúde, tudo. Mulher das planilhas, né? E eu fazia isso com gosto, eu passava pro colega que, com gosto, eu ficava feliz de ajudar. Isso. Hoje, para eu ter um endereço, um horário de atendimento, eu tenho que implorar, pedir pelo amor de Deus. Então, essa é a minha... eu acho que falta mais relacionamento, assim, eu sinto unidade. Isso. Mais união, principalmente assim. E as mulheres também estarem mais participativas, porque lá quando a gente vai na Reprofar, vai fazer reunião com os masters, o Nelson mesmo sabe, às vezes é só eu, a Camila e mais uma só de mulher e não tem mais. Então, assim, gostaríamos que tivesse mais união, né? Mais parcerias. Que nem eu falei, naquela época, realmente... Eu tenho na cabeça o nome dos colegas que me ajudavam quando eu vim de São Paulo para cá, que eu não conhecia nada, porque na época não tinha GPS, então era o guia desse tamanho, né? E aí você parava no posto de gasolina, parava o taxista para perguntar a rua, porque se era de fora não sabia. Então, ou você seguia o representante, amigo, colega, e eu tenho alguns que eu nunca esqueço, que eu seguia de carro. Ana, vamos comigo, eu vou fazer esse roteiro igual o teu. Seguir a pessoa, sabe? Então, assim, hoje eu sinto falta, eu percebo que não é igual. Apesar da gente ter tecnologia para isso, né? A gente tem grupos de WhatsApp para se ajudar. Olha, aqui é o grupo da ginecologia, o grupo da ortopedia, o grupo do... Era para se aproximar e distanciar. Distancia. Às vezes você coloca lá uma coisa, eu estou precisando de tal coisa. Ou preciso de uma informação para o médico tal que está precisando, ou a secretária precisa de um negócio. Você bota lá, às vezes a pessoa nem responde. Você não vê ninguém responder. Eu brinco com ela e falo assim, fui ignorada com sucesso. Ignorada com sucesso. Eu acho engraçado que a gente tinha, pelo menos eu na nossa época, eu estou quase 20 na indústria, a gente sempre ia numa padoca ou num posto de manhãzinha bem cedo. Isso. Né? Para conversar com a galera, porque por mais que muitos tinham um setor de viagem, o pessoal que ia começar seu dia começava tomando um café ali. Isso era da época da Cidinha, não era, né? Não era. Ele não era, né? A gente ia na Cidinha. Não, tem uma história curiosa, que a Cidinha era uma lanchonete na Rui Barbosa. Em frente do doutor Biraci, né? Que é psiquiatra ali. Isso, Jorge Kunze, pronto. Obrigada. Verdade, ele era uma padariazinha, padaria não, era uma lanchonete pequenininha. Era a Cidinha era a secretária do Jorge Kunze. Eu sei que nessa época... Era o point para tomar café, para encontrar, porque não tinha ponto de encontro, era lá. E a gente tinha... um barzinho ali até hoje. Tem, agora abriu um barzinho. E a gente tinha esses gerentes que gostavam de fazer paraquedas, chegar no ponto de encontro, até porque não tinha WhatsApp para dizer, tô chegando, não tinha. Então... várias vezes ela me ligava, Camilinha,
ó, o cara tá ali atrás da árvore, tá te esperando. Eu marcava ponto no Miraci. Aí várias vezes eu cheguei assim, bem de mansinho, colocava o carro na rua do lado e chegava, oi, bom dia! Assustando o cara. Porque a gente ficava ali, se reunia, se encontrava. Nós somos concorrentes ali, ó, no receituário. Exatamente, mas o nós somos- relacionamento era muito legal, era muito bom naquela época. Tanto que a gente permanece até hoje, até né? hoje, gente. Até hoje, A fora. feira tá ali próximo ali do Miraci, ali, os quarteirões pra lá, né? Quem? A feira. Sim, A ao lado do feira, Bilac. sim, sim. Quem quiser visitar o Miraci, vai à feira. Né? Na quarta-feira, que é a feira da... Acha aí. Acho ele lá comendo É, pastel, tomando é. uma garrafa. Mas Então. olha, eu vou te falar, eu peguei essa época boa, assim, né? Eu lembro que quando eu entrei na Primary Care e tive ajuda. E quem me ajudou foi um rep da Eurofarma, Valdir Sabino. Colava nele. Me ajudou porque ele também fazia Primary Care, Eurofarma, então me ajudou em muita coisa que eu podia. Ele e o Emanuel. O Emanuel estava na Genontel, onde eu sabia. E depois eu fui para fertilidade e urologia. Olha. Peguei a vaga que era do Braulio. O Braulio saiu da Zodiac e foi para Astelas. Astelas. Certo, eu entrei para cumprir o lugar dele, Olha. no lugar dele na Zodiac. Fiquei quase 5 anos. Poxa, Quem me pôs maravilha. no carro e me levou e me apresentou para todos os urologistas? O próprio Braulio. Braulio. Tá vendo? Você Oh, tava na que vaga gracinha. que era dele. De quem que eram as fichas que eu copiei lá que eu tirei Do xerox? Braulio. Você entendeu? Olha Depois, isso. quando eu fui para Que Dermato, eu colei no Silvão, lembra? Conhece o Silvão? Oh, Quem não? claro. Quem não conhece o E o Silvão? Ricardinho, colei neles. Então Pronto. assim, eram os caras da Dermato. Então a gente Sim, colava nele. O patologia. Braulio é um cara da Uro. Os reps da Eurofarma são todos que eu conheço, os caras da Primary Care, porque senão não tá lá. É simples assim, o Exato. cara da Eurofarma, você tá ali porque ele é o cara, parabéns pra vocês. Eu não aguentaria. Mas E você tudo entende? passa, né? E você muda. E isso, e é você ajudar o colega, não te desmerece, De não jeito faz você nenhum. menos. Imagina, Isso. imagina. Não, isso não tira o seu trabalho, não tira o seu mérito. E Eu era tenho o maior legal. prazer de ajudar. Eu tenho O que mesmo. era legal, na área, por exemplo, o que eu vejo hoje, né, e eu acho que vai ser o dia de vocês também, eu hoje pouco falo com médico, eu falo mais na gestão do hospital, na gestão da Certo. operadora, né, mas eu vou a campo tentar falar com os stakeholders para ver o que está acontecendo, como a gente pode fazer, não fazer, desenhar um projeto. E quando eu vou no consultório, eu vou caracterizado de representante, pô. Eu tô com a mala, eu tô de representante. Sim. Eu tô ali, eu chego e eu vejo o que sentado? Um representante de lá com o tablet, outro representante de lá com o O tablet. O celular. pessoal não conversa, na nossa Conversa. época o pessoal ficava tudo junto, conversando. Conversando Tinha que era a diferente, tinha que a interação. secretária chegar e falar, Fala mais baixo. Daqui a pouco o doutor vai achar ruim e atrapalha os Eu pacientes. causo isso aí até hoje nos consultórios. Eu tiro todo mundo que está conversando e aí já aconteceu do médico e da bronca. porque tá falando. Fazendo essa... Ô, Nelson, algazarra. é que nós somos das antigas, a gente gosta de... Bom, representante não gosta de conversar, A gente- adora. a E a gente- gente naquela época já teve esse... Né, já conversava muito. E eu sinto saudade disso, hoje. A gente, né? a gente Quando fala encontra a Camila, que é difícil, né? Porque agora a gente está só em linhas diferentes. viajando, né? Mas assim, quando você encontra um representante num consultório que você gosta muito, que você, não, imagina, você não vai fazer Não vai outro conversar. Nelson. Não vou dar um abraço no Nelson. Não. É diferente de eu olhar um representante que eu não conheço, que eu nunca vi, e vou cumprimentar, sou educada, né? Claro, bom dia, boa tarde, como é que você tá? Tá Ana Schaefer, né, e tal. Mas o Nelson vai ser diferente, porque eu conheço ele há alguns poucos, 20 e poucos anos. Ai, a gente não precisa ficar falando de número. É, não, já vamos falar de falamos idade, bastante. né? Tá bom. Vou fazer uma pergunta pra gente já encerrar também, senão vai ficar... Pergunte. Você falou que um dos maiores desafios foi vir de São Paulo para cá dirigindo, certo? Essa é a pergunta top que depois vai ser para você, Camilinha. Dirigindo o quê? Qual foi seu primeiro carro na indústria? Então, você acredita que eu tive um Corsinha da Stiefel? Um carro, aquele Windy? É o pequenininho. Ah, já acabou então. Ah, legal. Mas Foi o meu primeiro também. Sim, então, legal. aí tinha ele era cinza e tinha o emblema da Stiefel em azul marinho. Então todo mundo sabia que a Ana da Stiefel em Ribeirão
mulher só tinha eu, porque o outro era o Gola, que era o meu parceiraço. O Gola, pô. Rodrigo, meu parceiro de equipe querido, que me ajudou muito, que foi meu primeiro grupo, né, da indústria farmacêutica como representante. Ele foi muito parceiro, me ensinou muito, sou muito grata. Então, E esse carrinho e eu lá dentro, tá trabalhando sim com imobiliária. Mas até recente, né? Ele tá com o André também, né? O André também o foi... André Vicentini também já faz algum tempo. O André até faz... Eu trabalhei com o André e eu lembro do André pedindo conta para ir trabalhar nesse ramo. E ele tá super bem. Tá muito bem. Ele começou fazendo casa, construindo, parando, desmembrando terreno e, deslanchou. Vendendo. É isso aí, é muito feliz. Encontraram o caminho, né? Isso, empreenderam. E você também empreendeu, né? Vamos falar disso, vai. Vamos falar disso. Vou chutar o balde aqui. Vamos conversar. Quem não quiser assistir, tchau, até amanhã. A gente gosta de conversar. Eu tive coragem, né, de fazer isso na pandemia, porque infelizmente o último laboratório que eu estava, 80% da força de vendas foi desligada porque a linha voltou para a antiga Organon. Então, e foi no meio da pandemia, né? Então, no meio do ano, e eu falei, agora? Pandemia, não podia sair de casa, o que eu vou fazer? Preocupada, né? Quando que vai conseguir um trabalho, quando que não? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Vamos estudar online, vamos fazer alguma coisa, porque eu não consigo ficar parada, eu tenho que estar estudando, fazendo alguma coisa. Fui fazer algo que eu gosto muito no meu particular, que eu amo cachorrinhos, todo mundo sabe, quem me conhece, muitos médicos sabem, secretários, colegas da indústria, amo. Eu tenho 4, e eu brinco, né? Com o marido são 5. Mas é cachorrinho ou cachorrão? É cachorrinho e um alemãozão. Cachorrão, pastor alemão. Aí o que eu fiz? Eu fui fazer curso de banho e tosa, porque eu pensei, como que eu vou mandar dar banho em 4 cachorrinhos desempregados? Não sai menos do que R$200. Não, semana. Então, exatamente. Se você for muito chique, você vai dar banho toda semana ou a cada 15 dias. É dinheiro. E naquele momento eu não tinha dinheiro. Então o que eu fiz? Eu vou estudar auxiliar veterinário online, porque se eu tiver a oportunidade de cuidar de cachorrinho de outras pessoas, eu tenho que no mínimo conhecer tudo sobre o corpinho deles, que nem a gente faz com estudo de medicamento para corpo humano, você tem que estudar. Eu fiz isso com os bichinhos. Então eu fiz online os dois, e naquele ano mesmo de pandemia, eu já comecei a fazer umas experiências. Peguei algum médico lá da minha rede de relacionamentos e comecei já a fazer umas experiências. Mandei fazer folhetinhos, cartõezinhos. E os médicos e amigos começaram a deixar, ex-gerente, que me deixou também 2 cachorrinhos para ter a primeira experiência, fazer hotelaria. E aí peguei as minhas férias, eu estava desempregada, peguei aquele momento de pandemia, Natal, Ano Novo, para fazer hospedagem de cachorrinho. E aí pensei, falei, vou fazer, vou gravar, vou filmar todo o processo da entrada, durante, a hora que come, a hora que dorme, a interação com os outros bichinhos. Então eu comecei a fazer isso na pandemia e vou te dizer, hoje quem cuida durante a semana é meu marido. E nos finais de semana, feriados, sempre até hoje tem médicos que já reservam com antecedência, colegas, secretários já reservam com antecedência para não perder a vaga. Porque é uma coisa que eu faço também com muito amor. Da mesma forma que eu visito os médicos com muito carinho e amo aquilo que faço, os bichinhos também, eles me trazem alegria, eles me trazem muita paz. E os médicos ficam felizes porque eles sabem que eu cuido, eu mando. Eles até falam, não precisa nem ficar mandando foto e vídeo toda hora, a gente já sabe que você ama eles, porque já liga antecipado, já reserva. Então, assim, eu consegui mostrar um outro lado. No carnaval e não tiver com quem deixar o seu cachorrinho, a Ana Madonna cuida dele pra você. Então foi um empreendimento que deu certo, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que se reinventar. Né? E aí o que eu fiz? Aproveitei o meu relacionamento com médicos, com representantes, com gerentes, para começar. Isso é network, né? E é network. E hoje, maridão cuida durante a semana e eu, quando estou final de semana e tenho a oportunidade de cuidar, eu recebo com muito carinho. Dou um banho com hidratação e dou o cachorro, por isso que os médicos adoram, porque vão lá buscar. Tá cheirosinho, gravatinha, frufru, tudo com brilhinho. Então, assim, eles amam, né? E eu fico feliz de ver que eles estão felizes. E durante a semana eu sou a Ana Work séria. Final de semana, então é isso. A tia dos dogs. A tia da Madonna dos cachorrinhos. Legal. Faço com muito amor, é isso aí. Ana, tem um recado do Luiz Henrique, nosso presidente aqui do Simprofarf. Ele falou assim, algo relacionado a uma marmita numa praça. Conta pra gente essa história. Foi comigo. Não. Você bateu um marmitão na praça, Camilinha. Conta pra nós. Garfinho de plástico, disse que tinha lá boia fria, como é que foi o rolê? Conta tudo.
Eu trabalhava com licitação e vendas públicas nessa época. E, por incrível que pareça, em plena pandemia, algumas secretarias de saúde faziam licitação e pregão presencial. E nenhum restaurante funcionando com um espaço sem sentar. Várias vezes eu comi um McDonald's dentro do carro. E nesse dia eu estava em Orlândia e demorou muito o pregão, a gente ia ter um intervalo do almoço e ia voltar. E todo mundo assim, olhando, e agora o que nós vamos comer? Não tinha uma padaria próxima, não tinha nada. Aí eu falei, não, tem uma marmita ali, ó, eles fazem um marmitex. Então tá, vamos comer com marmitex. Vai ali mesmo. E aí a gente foi comer marmitex e garfinho de plástico. Eu tenho um problema pequeno de coordenação motora e eu não consegui terminar o almoço, porque a gente estava ali sentado no banco da praça e eu consegui quebrar todos os dentes do garfo na carne da marmita. Conseguiu comer pelo menos alguma coisa? Não, claro que não. Foi um péssimo. Eu já pegava o bife com a mão. Então, mas aí não tem onde lavar a mão depois, tá tudo fechado. E eu toda menininha, assim, eu tava muito... Né? Porque você imagina você toda lá, toda arrumadinha, elegante no salto, né? Toda plena. Plena para visitar o médico, tem no que comer na sol marmita. do meio-dia, sentada na praça, vendo a marmita com garfo de plástico. Mas, enfim, faz parte, né? Histórias da vida. Legal. Bom, para finalizar aqui, então, a gente já está aí há quase quanto tempo, Nelson? 1h06. A gente gosta de falar. Uau, né? Passa rápido, Nossa, né? que Tinha gostoso. muita pergunta ainda aqui, mas vamos ver se fica alguma próxima, senão fica um conteúdo até extenso demais. Mas assim, eu vou agradecer a presença de vocês, né? Foi muito bom estar com vocês, as risadas, e assim, vamos dar mais um pouco. Tem algum caso bafônico, alguma história que vocês querem contar pra gente rir, pro pessoal rir? A gente já riu muito, né? Eu quero rir mais. É muito boa essa nossa vivência, gente. porque a gente se conheceu em posto de saúde, né? Visitando o pediatra. E eu, meu primeiro carro foi meu. Era, na verdade, eu comecei a trabalhar com o carro do meu pai, que era um Escort. E era um Escort XR, um Escort 1.6, Hobby, era azul metálico. Ai, que bonito, hein? Então eu ia pra Cravinhos, eu morava nos bancários, eu ia pra Cravinhos em 15 minutos. Escortinho lá. 6 meses meu pai me emprestou o carro dele, aí eu comprei o meu, que era um Uno Mille. Que diferença. O mesmo trajeto eu demorava 35 minutos. Vamos combinar? Eu também já tive um no milho. 35 minutos o mesmo trajeto. Meu pai. E foi capengando assim, né? E um dia eu tava num posto de saúde na Vila Tibério, seguindo um coleguinha também que foi me ajudar, e ele falou, ó, aquelas pessoas ali na praça, você presta atenção, é tudo molecado. Eu falei, mas você também pensa mal de todo mundo, deixa os menininhos na praça. Fui, fiz a propaganda médica, me pediu alguma amostra, eu voltei pro carro. Eu fiquei paralisada assim, na hora que eu cheguei no carro, tinha 4 moleques dentro do meu carro. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu aproveitava que eu tava ali no posto e desmaiava. Eles saíram. E eu tinha uma mania muito feia, isso é uma coisa que eu... das coisas que eu fazia e que não faço nunca mais, graças a Deus. Aprendeu isso daí, né? Que era deixar a carteira dentro do porta-luvas. Era ridículo isso, não sei por que eu fazia isso. Eu faço, às vezes. E deixava a carteira dentro do porta-luvas. E nesse dia eu tinha tirado o meu dinheirinho para pagar a parcela do Uno, porque... Olha que judiação. E eles levaram a minha parcela. E aí eu comecei a chorar, falei, agora como eu vou trabalhar, né? Tonta, né? Uma parcela, achando como que eu vou trabalhar? Mas foi um desespero. Aí os meninos ainda saíram me xingando. Nossa, que não tem nenhum remédio bom pra gente aqui nesse porta-malas. Nossa. Eu queria um remédio. Pra chapar o globo ainda. Eu queria, porque eu trabalhava com pediatria. E é complicado que a gente tá... Até hoje, eu não sei como é que estão os postos de saúde hoje, porque eu não visito mais, assim, longe. Porque a gente é com Marisex, Simeone, Quintino 1, Quintino 2. Naquela época era meio perigoso mesmo. Então você tinha que... Hoje arrumava a pasta aqui pra lá, já com ela pronta, não dá pra ficar abrindo porta-mala, donzela, na frente do posto, não pode. E eu sei, sempre com o coleguinha. Mas, Sasha, o menino ainda saiu me xingando. Que como assim, que eu tinha remédio pra criança? Nossa, não tem nada. Aí, hoje, quando alguém me pergunta, né? Mas não me conhece, você trabalha com o quê? Qual que é a sua profissão? Eu
Eu trabalho na Night vendo drogas. E eu não tô mentindo. A empresa chama Night e eu vendo drogas. E drogas pesadas. Drogas lícitas. Uma pergunta assim, já que a gente falou... Ele não consegue nunca ir embora, tá vendo? Sabe o que eu achei engraçado? Eu vou perguntar para as pessoas certas, assim, então, porque assim, eu vou lembrar do nosso último almoço. Ah, não. Censurado. Censurado, principalmente a hora da saída, né? E assim, a gente vem dessa época, o Nelson também vem, enfim, quando a gente estava almoçando, o Alan, né, também é dessa época, isso, principalmente ele, traste de gente. O meu amigo querido, Alan, ó. Podia vir aqui, não pôde qualquer dia, né, mas ele é tímido, mas fica o convite para você também, Alan, tem muita coisa para compartilhar aí com a gente. Tem mesmo. Muito conteúdo bom, acho que sai dali, né? Sai. Vocês, mulheres, quando faz a rodinha de vocês, ou durante o serviço, vocês se sacaneiam? É só homem que faz isso? Só homem. A gente se ajuda. Não, sacaneia no sentido de que... Vamos ouvir o jogo, peraí. Vamos dizer assim, antigamente a pasta tinha cadeado, certo? Tinha cadeado. Se você marcasse, deixasse o cadeado sem o cadeado, vinha um amigo teu e punha outro cadeado. Não, ou colocava um gato dentro, combinado com o médico. Primeiro o neófito eu ouvi dizer isso. Não, já colocaram goiaba podre dentro da pasta, trocaram as amostras, puseram a moto concorrente. Na época de Axê, Brodome, Novo Terapia, que era pasta tudo igual, a gente via, mas não, é coisa de menino mesmo. Faz, a gente é mais... Não, é que vocês, assim, a gente chegou na quinta série. Eu ia falar isso agora, vocês são bem quinta série. Não, quinta série, assim, a gente não sei, porque de vez em quando a gente vai pra terceira. Eu não lembro, né? Olha, eu não lembro. Não consigo lembrar. Nós, assim, não tem nem fato igual de vocês, não. Não, a gente é tonta. Que é a famosa trollagem, bullying, essas coisas, não. Não tem. Eu queria, se tivesse, eu queria perguntar o que é, porque tem uma curiosidade. Você tava curioso, né? Mas como é que faz, né? Porque a gente não é, porque a gente sabe o que os homens fazem com os outros, né? Não, a gente não faz. Então, as mulheres são mais respeitosas nesse sentido. Não, mas a gente se diverte com pouco. Com Coca-Cola eu já me divirto. Olha, então... Coca-Cola. Nossa, dia de chuva a gente tirava as paletas do vidro do carro. Mentira. Isso, gente, sacanagem, porque assim, aí ele como é que ele vai Como é que ele vai trabalhar hoje? Mas isso é muito feio. Cara, muita coisa a gente fazia. É muito legal. Não, as mulheres não consigo, assim, os amigos, colegas, nunca vi nada acontecer, nada. Não, a gente é tontinha, a gente é boazinha. Um pouco mais maduro acontece. Bem maduro. A gente é boazinha. Bom, meninas, vocês têm algum recado para dar pro pessoal que vai assistir o vídeo até o final? Algo que vocês acham importante? Alguma dica, talvez? E uma dica, principalmente para as meninas que estão entrando agora. Vocês estão entrando numa área maravilhosa, de conhecimentos, de relacionamentos, porque vocês vão conhecer os médicos, as secretárias. Então, assim, eu fico olhando para trás e quantas coisas boas eu tenho até hoje. Amigos e colegas e médicos que você tem relacionamento de tantos anos. Tantos anos. Então, isso não tem preço, né? Então, acho que vocês estão entrando numa profissão maravilhosa. Não desistam, estudam, vão atrás, né? E se ajudem, né? Porque hoje em dia falta muito isso, né? Ter empatia e um ajudar o outro, que com certeza é sucesso. A minha dica é complemento dessa sua, sejam brothers. A gente não precisa ser concorrente o tempo todo. Verdade. A gente é concorrente mesmo lá na prescrição do médico, mas a gente pode se ajudar e isso não vai mudar em nada o seu trabalho, só vai te valorizar. Ao contrário, né? Só vai deixar você melhor. E, assim, para quem ficou até agora, eu peço muitas desculpas por essa voz de 5 anos que vocês estão ouvindo, porque, pelo amor de Deus, é muito ruim, a gente fica se ouvindo no fone. E a Ana com essa voz maravilhosa dela e eu com a minha voz de taquara, então me perdoem, mas muito obrigada. Obrigada pelo eu quero carinho, já agradecer a vocês. participação de vocês estarem nos ouvindo, agradecer a Camila, porque isso prova que existe amizade fora da indústria, com certeza, de muitos anos, de muita parceria em todas as áreas, né, amiga? Agradecendo o Diogo e o Nelson e esse convite maravilhoso de vocês para a gente estar passando um pouquinho da nossa história de vida e incentivando vocês para terem a sua história. É isso aí. Que legal. Então vamos dar um tchauzinho para aquela câmera de cima lá. Um abraço a todos, obrigado. Tem um braço assim, acima, aí. Legal. Top. Ficou bom?
cair desse lado.